Quero me tornar um terapeuta. Por onde começar? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram. Dúvidas de pessoas que querem iniciar a carreira de terapeuta, mas querem entender mais sobre a vocação de ser terapeuta, querem entender se precisa fazer uma faculdade de psicologia, que curso ele deve fazer, qual é a disposição psicológica para ser um psicoterapeuta de verdade. Então, neste vídeo eu quero responder tudo isso aqui para vocês, tá bom? Então, se você está aqui, já deixa aqui o seu like é muito importante. Isso indica para o YouTube que este vídeo é relevante e é muito importante que você contribua com o seu like, tá bom? É de graça, é só você clicar aí que já vai ajudar bastante, tá bom? E se inscreva no canal, ativa aí as notificações para que você não perca nenhum vídeo, tá certo? Então, para a gente começar aqui, eu acho que é necessário a gente responder essa primeira dúvida, né? Para eu ser um psicoterapeuta, eu preciso cursar uma faculdade de psicologia? A resposta é não. Você não precisa cursar uma faculdade de psicologia. No entanto, isso não vai eximir você da responsabilidade de buscar uma formação, de complementar aquilo que você já sabe, buscar conhecimento e assim por diante. Pelo fato de você ser um psicoterapeuta, aí que a exigência precisa ser maior, tá certo? A gente sabe muito bem que as faculdades de psicologia têm as suas deficiências, tá? Mas existem muitas coisas que a gente pode absorver numa faculdade de psicologia. No entanto, é necessário você sempre estar se atualizando, conhecendo mais sobre a vida humana, expandindo a sua imaginação, ou seja, você mesmo estar em um processo de autodesenvolvimento, tá certo? Mas existe no ramo da psicoterapia muita confusão, porque as pessoas acham que é só fazer um curso, é só fazer uma formação e elas já vão se tornar excelentes psicoterapeutas ou excelentes psicólogos, tá certo? E aqui é um ponto que eu quero tratar com vocês, que é trazer os principais elementos que mostram que você é uma pessoa vocacionada para a profissão de psicoterapeuta, tá certo? Então, eles têm 6 coisas aqui que você deve ter em si mesmo para você se tornar um excelente psicoterapeuta. E o primeiro indicativo que mostra que você vai ser um bom psicoterapeuta é o seguinte: as pessoas gostam de desabafar com você. As pessoas veem em você um polo de acolhimento. As pessoas confiam em você. As pessoas gostam de falar sobre a sua própria vida. Por natureza, a gente gosta de falar da nossa própria vida. Essa que é a realidade. Mas a gente não consegue contar da nossa vida para todo mundo. A gente tem esse princípio também de seletividade. Então, muitas das vezes as pessoas vão te buscar para contar mais sobre a vida delas e até certo ponto buscar um conselho. Então, naturalmente, a gente acaba atraindo essas pessoas que gostam de falar sobre a sua própria vida. Comigo foi assim. É óbvio que eu não descobri a vocação de psicoterapeuta assim do nada, só porque as pessoas buscavam conversar comigo e desabafar. Foi um processo. Eu fui descobrindo isso ao longo dos anos. Mas acho que um dos primeiros pontos que me fez perceber, bom, eu tenho até alguma vocação aqui em aconselhamento, porque as pessoas me buscavam, as pessoas me perguntavam o que fazer, as pessoas gostavam de conversar comigo. Eu sempre fui um bom ouvinte. Então acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas gostam de desabafar com você e, em contrapartida, você é um bom ouvinte. É isso que vai fazer com que o paciente ou as pessoas à sua volta gostem de você, porque você é um polo de acolhimento, tá bom? Esse é a primeira característica que mostra que você tem uma possível vocação para ser um psicoterapeuta, tá certo? Segundo ponto, você é uma pessoa comunicativa. E a comunicação dentro do processo terapêutico é muito importante, tá certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já atendi muitos pacientes que vieram de psicólogos dizendo o seguinte: olha, eu fui lá no psicólogo, eu conversei por 1 hora, contei tudo o que eu estava passando e no final o psicólogo disse o seguinte: tá certo, beleza, vai lá e marca a próxima sessão. Bom, o que é isso? É óbvio que o psicoterapeuta e o psicólogo precisa ser comunicativo. Ele precisa ali passar informações para o paciente, né, trazer metodologias, dar conselhos, mostrar uma forma diferente de ver a vida, para que o paciente saia da sessão sentindo que se fortaleceu, que conseguiu expandir um pouco mais a sua inteligência, a sua personalidade, o seu eu interior.
E isso é muito importante. Então, o psicoterapeuta precisa ser um indivíduo comunicativo. Se você tem a primeira característica, mas sente que você não é bem comunicativo, então você precisa entrar para a Academia de Ciências da Mente, que é a minha formação para terapeutas mais completas que existe, onde eu vou te ensinar o passo a passo do atendimento, eu vou passar para você metodologias, você vai ter quinzenalmente encontros de supervisão com outros alunos, onde você vai poder trazer os casos clínicos que você está atendendo, para ali a gente se ajudar mutuamente, para eu te ajudar a solucionar esses casos, para realmente você se tornar um excelente psicoterapeuta. Além de toda a metodologia de como ser um excelente psicoterapeuta, você também vai ter a parte de negócios. Você vai aprender a vender as suas sessões por um preço justo e por um preço que você se sente valorizado, tá certo? Então, se você tem dificuldade com marketing e vendas, na Academia de Ciências da Mente você também vai ter todo o passo a passo para você conseguir adquirir os seus pacientes, ou lotar sua agenda, ou atender pouco e ganhar bem, tá certo? Vou deixar aqui o link na descrição, o formulário para você preencher, para você se tornar membro aí da Academia de Ciências da Mente. E ao preencher o formulário, a nossa equipe vai analisar a sua resposta, vai entrar em contato com você, aonde a gente vai fazer uma reunião para que você possa se tornar aí um membro da Academia de Ciências da Mente, tá bom? Então, se você quer se tornar uma pessoa mais comunicativa, você quer se tornar um bom ouvinte, você quer realmente potencializar a sua vocação para psicoterapeuta, então a Academia de Ciências da Mente é para você. Link está aqui na descrição, preenche o formulário que a gente vai entrar em contato com você. E a terceira característica que vai mostrar que você pode ser um excelente psicoterapeuta é justamente a sensibilidade que você tem de aprender com a vida. Pessoas que realmente têm a vocação para ser psicoterapeuta, elas conseguem articular os problemas da sua própria vida. Elas aprendem com maior facilidade com os seus próprios erros, acertos e aprendem com o erro dos outros. É muito interessante que essa sensibilidade, muitas das vezes, a gente não aprende no nosso âmbito familiar, a gente não aprende na escola e nem na universidade. Essa é uma percepção que cada um vai ter sobre a vida e que automaticamente vai fazer o indivíduo questionar as coisas. Por que que isso aconteceu comigo? Por que eu me deixei levar por essa influência? Por que eu estou passando por essas dificuldades? Então são esses porquês que vai ali acumulando uma curiosidade em aprender mais sobre a vida. Porque veja bem, o psicoterapeuta precisa entender algumas coisas sobre a vida. É óbvio que o psicoterapeuta não vai aprender tudo, mas na sua vida como um todo, na sua vida cotidiana, cada situação, cada circunstância vai ser um aprendizado. Um psicoterapeuta não pode viver estaticamente, ou seja, as coisas vão acontecendo e o indivíduo ali não consegue tirar um ensinamento, não consegue extrair algum elemento de vida humana que seja importante tanto para ele quanto para as pessoas. Se você parar para perceber, os melhores psicoterapeutas são aqueles que passaram por uma dor extrema. E aí eles buscam ajuda, eles conhecem mais sobre a vida e depois eles se sentem preparados para ajudar outras pessoas. Então, se você é esse tipo de pessoa que aprende com a sua própria vida, que consegue extrair o melhor das dificuldades, então pode ter certeza que você tem uma característica excelente que faz parte da vocação de psicoterapeuta, tá certo? O psicoterapeuta precisa aprender com a vida, ou com seus próprios erros, acertos, ou observando a vida dos outros, tá certo? Então essa é uma das características muito importantes que mostram que você pode ser uma pessoa vocacionada para a carreira de psicoterapeuta. O quarto ponto é um ponto que eu considero muito importante dentro do processo terapêutico até, tá certo? Que é ser sincero com você mesmo. E ser sincero com você mesmo é saber reconhecer as suas falhas. Segundo, reconhecer e valorizar as suas virtudes, os seus pontos positivos. Você não precisa ser aquele indivíduo que fica pagando de humilde e não reconhece o valor que você tem. E você não pode ser aquele indivíduo arrogante que não erra nunca. Você precisa reconhecer as suas falhas. Você precisa ser sincero com você mesmo. E por que eu acho que a sinceridade é muito importante dentro do processo terapêutico? Porque quando a gente cumpre o segundo ponto, que é a parte de ser mais comunicativo, em alguns momentos das sessões a gente vai precisar contar para o paciente um pouco da nossa biografia também.
aonde a gente errou, aonde a gente falhou, aonde a gente acertou, para que o paciente se sinta inspirado a ser sincero também. Isso é muito importante porque a sinceridade no processo terapêutico é um dos requisitos para o processo de cura. Porque se o indivíduo chega na sessão e ele só fica mentindo, dizendo que o erro é só do outro e que ele é perfeito, ele nunca vai melhorar, tá certo? Vai ficar aquela sessão chata onde o paciente só vai falar dos outros. É como se só os outros precisassem ser tratados e ele não. Então, quando o psicoterapeuta também verbaliza e expressa algo da sua biografia, no qual ele falhou, no qual ele errou, o paciente vai olhar para o psicoterapeuta e vai dizer o seguinte: ele vai pensar intuitivamente, eu preciso ser verdadeiro também comigo mesmo. Isso já aconteceu várias e várias vezes. Em momentos em que eu estou com o paciente, eu vou lá e digo o seguinte: olha, teve um momento lá na minha vida que eu chego lá no paciente e digo: olha, aconteceu um momento da minha vida que foi isso, 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 isso. E eu me livrei disso assim, assim, assim. E aí o paciente automaticamente já gera um gatilho e ele começa a falar de elementos da própria vida no qual ele também considera uma falha, e ali ele expõe para o psicoterapeuta, e o psicoterapeuta agora vai ter material para ajudá-lo. Então, por isso que a sinceridade é muito importante. Se você quer entender o que é essa verdadeira sinceridade, leia a obra intitulada Confissões, de Santo Agostinho, porque ali você vai ver um indivíduo que está conversando, que está verbalizando, que está contando os seus pecados para um observador onisciente, que é Deus. Então ele precisa ser o mais sincero possível. Então tá aí uma lição de casa para vocês. Leiam a obra Confissões de Santo Agostinho. E o quinto e último ponto. Você naturalmente gosta de estudar? E quando eu falo de estudos, eu não estou falando para você cumprir um protocolo. Eu estou perguntando o seguinte: se você realmente gosta de estudar, você gosta de entender como é que funciona a mente humana, os comportamentos, você é um indivíduo observador, você gosta de aprender mais sobre a vida humana, se você é esse tipo de pessoa, então você tem uma das características que constitui a vocação de terapeuta, tá certo? Porque o terapeuta ele precisa estudar mais do que um psicólogo estuda numa universidade. E aí, durante os acontecimentos da sua vida, você estuda o porquê daquilo, você gosta de entender o porquê das coisas. E isso estimula justamente esse desejo de aprendizado. Porque se você é um indivíduo que tem todas as características anteriores, mas você não busca complementar e potencializar essa vocação que você já tem, você não vai ser um bom psicoterapeuta. Eu lembro, eu já tenho mais de 5 anos de profissão de psicoterapeuta. E em toda a minha vida, sempre que apareceu um caso que eu não conseguia resolver, eu parava tudo e começava a estudar, revia conceitos, lia livros, fazia formações, supervisões, para que eu conseguisse me aprimorar naquele caso. Então isso é muito importante, você saber que você precisa de conhecimento, você olhar para a sua vida e não se conformar com o conhecimento que você tem e você adquirir mais conhecimento. Então, se você tem essa tendência, né, se você é um cara que gosta de ler, você gosta de estudar filosofia, você gosta de entender o que é a mente humana, então pode ter certeza, você já está potencializando essa sua capacidade de ajudar pessoas. Então, tudo isso que eu mencionei aqui para vocês, ser um bom ouvinte, ser um polo de acolhimento, ser comunicativo, ter uma sensibilidade em aprender com a vida, com os erros dos outros, com seus próprios erros, ser sincero, tudo isso são características que podem te fazer ser um bom psicoterapeuta. Mas a cereja do bolo é justamente essa complementariedade que é a vida de estudos. E essa vida de estudos não dura apenas 5 anos, tá bom? Tire esse negócio da sua cabeça que, agora eu terminei a faculdade, agora eu estou pronto para atender pessoas. Não, a vida humana é muito ampla. Existem diversos problemas que a gente precisa tratar. E é óbvio que a gente vai precisar de mais conhecimento. Então, por isso que eu criei a Academia de Ciências da Mente, onde você vai ter tudo ali sobre a área da psicologia, sobre a mente humana, você vai ter conhecimento sobre marketing para psicoterapeutas e psicólogos, você vai ter ali uma área de membros onde você vai estar comigo ao vivo de 15 em 15 dias fazendo a sua supervisão de casos, onde você vai trazer para mim o caso que você está atendendo,
para que nós venhamos a solucioná-lo nos nossos encontros, para que você tenha aí um background para ajudar os seus pacientes. Então é uma área onde você vai aprender tudo sobre a mente humana, tá certo? E, obviamente, você também vai ter aí o bônus de ter ali a escola de negócios, onde você vai aprender a vender as suas sessões por um preço justo e por um preço no qual você também tenha um sucesso financeiro. Vou deixar o link aqui do formulário na descrição, preenche lá com toda a atenção e com toda a sinceridade. Se você for escolhido, entraremos em contato com você para a gente poder colocar você na área de membros da Academia de Ciências da Mente, tá certo? Se você permaneceu até aqui, deixa o seu like é muito importante. E minha gente, é de graça, tá bom? Então deixa o seu like, que isso é muito importante, o YouTube entende que este vídeo é relevante, tá certo? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para você não perder nenhum vídeo, tá certo? É isso aí, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.